era apenas para ser uma caminhada ao mercado local. Era algo que era apenas para durar entre 45 minutos a uma hora. Uma coisa de rotina. Porém, quando Robin Slaughter, de 14 de novembro de 1993, com o propósito de ir até esse mercado local, ele simplesmente nunca mais retornou. Em um caso que envolve algumas controvérsias e que até hoje mantém perguntas que não têm respostas. Robin Lewis Slaughter nasceu em 23 de novembro de 1956, sendo filho de Dorothy Slaughter e William J. Slaughter, e irmão mais novo de Rod Slaughter. Ele nasceu e cresceu no bairro de West End, na cidade de Owensboro, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Robin era um homem negro que tinha cerca de 1,70 m de altura, por volta de 58 a 60 quilos. Ele tinha cabelos escuros, que eram cortados acima da orelha, e olhos de cor castanhos. Quem o conheceu conta que Robin era uma pessoa muito caseira. Ele não tinha muitos amigos e meio que fazia questão que seu círculo social não fosse tão grande. Robin também não ia em muitos lugares diferentes, fora dos da rotina comum, que eram entre 5 e 6 na cidade onde ele morava. Ele ia a pé ao trabalho, seriam cerca de 30 minutos andando, partindo de sua casa, já que ele não dirigia. Robin trabalhava no departamento de obras públicas de Owensboro, especificamente na equipe de limpeza, fazia mais de 16 anos. Os colegas de trabalho contaram que ele era uma pessoa muito esforçada, cuidadosa, confiável, muito trabalhadora, tranquila e calma, que nunca se atrasou ou faltou algum dia de seu trabalho. O irmão dele, em algum momento, acabou sendo contratado pela mesma empresa como sendo motorista de caminhão de lixo e, inclusive, eles trabalharam juntos em alguns momentos. Em 1991, Robin e sua amiga de infância, a Lucinda, se casaram rapidamente após o início do relacionamento deles. Eles já haviam tido alguns encontros quando tinham 15 anos, mas nada muito sério surgiu disso. Porém, quando eles tinham 27 anos, eles se reencontraram na igreja e se reconectaram. Durante esse período, Lucinda acabou sofrendo um acidente de carro, onde ela ficou gravemente ferida. E durante os 2 meses em que ela ficou se recuperando no hospital, Robin a visitava regularmente. Nessas visitas, ele era bem carinhoso e, a partir disso, ela começou a ver nele uma figura paterna para suas filhas. A família de Robin meio que achou estranha a relação deles, e também o fato de que eles estavam indo rápido demais. Eles também notaram que após o casamento, Robin acabou mudando um pouco. Por exemplo, ele gostava bastante de ouvir música e praticar alguns esportes, mas após se casar, ele simplesmente parou de fazer essas coisas. Robin, que era bem apegado e próximo à sua família, inclusive ele morou com sua mãe até pouco tempo antes de se casar, depois do casamento ele raramente ia visitar eles, era uma vez por mês. Além disso, havia o fato de que a família dele nunca aceitou Lucinda e suas filhas, então eles tinham o, entre aspas, acordo indireto de nunca perguntar sobre a família do outro. Segundo a sua família, Robin não era do tipo de pessoa que simplesmente fugiria para recomeçar a sua vida. Ele nunca havia viajado sem a sua família, não ficava muito tempo fora de casa e nem saía muito de sua zona de conforto. Então, chegamos no dia 14 de novembro de 1993, um sábado. Por volta das 21 horas, Lucinda entrou em contato com a polícia, dizendo que Robin, seu marido, havia saído para ir ao mercado local. Ele disse que retornaria entre 40 e 45 minutos, porém, ele simplesmente não havia voltado. Esse mercado local, chamado Franny's Food Mart, que ficava a 15 minutos da casa deles, isso de a pé, e se tinha 2 rotas de chegar até lá, onde ambas eram ruas arborizadas e que tinham casas pequenas. Na última vez em que foi visto, Robin estava usando um suéter cinza e azul sobre uma camisa atlética, um par de jeans e tênis brancos. Na manhã seguinte, ainda sem nenhum sinal de vida de Robin, Lucinda foi até a casa da irmã de seu marido perguntar se ela tinha visto ele, o que não havia acontecido. E após isso, é quando Lucinda decide reportar Robin como uma pessoa desaparecida. Como o mercado Franny's era o objetivo de Robin, lá acabou sendo o primeiro lugar que eles investigaram. Quando perguntados pela polícia se Robin havia estado na loja, funcionários da Franny's negaram que aquilo tivesse acontecido. Inclusive, eles checaram as câmeras de segurança daquela noite, que também confirmaram isso. Porém, mesmo com essa informação, uma das atendentes, a Connie, relatou que um adolescente, supostamente amigo de Robin, contou que havia conversado com ele no estacionamento do mercado naquela noite. Mas, quando questionado diretamente pela polícia, o adolescente disse que não havia conversado com Robin, mas que somente havia visto ele no estacionamento.
como, entre aspas, normalmente acontece, começou-se a discutir a teoria de que Robin poderia ter escolhido de propósito desaparecer para começar uma nova vida em outro lugar. Ambos, a mãe e os irmãos dele, não acreditam muito nisso. Um sargento do departamento de polícia de Owensboro também concordou com a família dele, já que Robin não parecia ter o, entre aspas, perfil de uma pessoa que faria tal coisa. Isso, além de que nos antecedentes criminais dele, não foi encontrado nada que fosse motivo suficiente para que ele quisesse realmente desaparecer. Também é importante mencionar que Robin não tinha nenhum inimigo ou problemas financeiros. Inclusive, ele estava até bem feliz com o estilo de vida que ele estava tendo naquele momento. Durante as investigações, chegaram à conclusão de que não se sabia se algo mais grave, como um crime, teria acontecido com Robin. Pouco tempo após isso, a polícia acabou chegando em um beco sem saída. Tudo o que pôde ser investigado foi investigado. Quem eles pudessem questionar, eles questionaram. Mas ainda assim, com tudo o que eles tinham, o paradeiro de Robin não pôde ser localizado. Mas parte desse problema tem um pouco a ver com a polícia de Owensboro. Isso porque, no ano anterior, 1992, o chefe veterano se aposentou e isso meio que deixou uma espécie de tensão entre a prefeitura e a polícia, já que eles não tinham uma liderança. Isso também inclui o fato de que eles contrataram diversos novos oficiais jovens e experientes naquela área. É somente mencionado que foi em 2002 que buscas físicas foram feitas, coisa que não havia acontecido na primeira investigação. Duas delas foram feitas na antiga casa deles, inclusive uma parte delas foi escavada para que cães farejadores checassem o local. A mesma coisa foi feita na casa da mãe de Lucinda, que fazia parte do quintal, também foi escavada e checada por cães farejadores. A polícia considerou Lucinda como uma possível suspeita nas primeiras semanas em que o caso aconteceu. Isso porque haviam rumores de que ela havia, entre aspas, prejudicado seu marido. O que isso seria especificamente não é mencionado. Na segunda verificação da casa deles, a polícia escavou mais 2 buracos na propriedade, um deles tendo quase 2 metros de profundidade e 3 metros de largura no centro do quintal. No começo do segundo dia de buscas, os investigadores usaram luminol dentro da casa para procurar sangue e, além disso, eles apreenderam diversos itens, incluindo uma porta de um armário, para análises serem feitas. Após essas buscas, no fim, a polícia acabou arquivando o caso de Robin. Eles disseram aos jornais que o caso ficaria daquela forma até que houvessem novas informações sobre o caso. Lucinda acusou a polícia de assédio, isso porque ela foi considerada uma suspeita no desaparecimento de Robin. Com isso, amigos e familiares de Lucinda, juntamente com membros da organização Universal do Povo Africano, se reuniram em frente à antiga propriedade de Lucinda em forma de protesto ao assédio que Lucinda havia sofrido. Membros da organização, o prefeito e o chefe da polícia de Owensboro se reuniram e tiveram uma conversa que um deles posteriormente descreveu como sendo cordial. Porém, eles acabaram classificando as acusações de Lucinda como, entre aspas, infundadas. Após as buscas de 2002, Lucinda não foi mais considerada uma suspeita. Porém, em 2007, ela e seu marido, o John, foram acusados de adulteração de provas físicas e de receberem propriedade roubada. Isso porque os detetives acabaram encontrando dinheiro na antiga casa delas, porém, em outubro de 2007, a casa foi assaltada e o dinheiro foi levado. No fim, Lucinda foi considerada culpada como cúmplice em assalto a banco, prestar declarações falsas, além das acusações já mencionadas. Ela foi condenada a 6 anos e meio de prisão e em 2015 ela estava em um programa de reentrada residencial. Dentre algumas teorias que possam explicar o desaparecimento de Robin, uma delas envolve a polícia de Owensboro. Isso porque eles também são acusados de discriminação racial e serem muito brutais com essas comunidades. Mas isso também não é exclusivo deles. Os habitantes da cidade de Owensboro também mostraram ser bem racistas. Por exemplo, em 1968, um jovem negro, o Jerry Brown, foi baleado e morto a tiros, dados por policiais enquanto ele estava em uma boate em que grande parte era frequentada por pessoas brancas. Isso acabou resultando em protestos e, em resposta a isso, a polícia de Owensboro decidiu reprimir o que estava acontecendo, justificando que estava acontecendo um grande surto de violência por parte deles. Outra teoria conta que Robin poderia ter morrido por acidente. Como assim? Bem, no caminho entre a casa de Robin até o mercadinho, haviam diversos terrenos agrícolas. A teoria explica que, de alguma forma,
Robin pode ter se perdido e entrado em um desses terrenos. Ainda mais que estava à noite, ele não conseguiu encontrar uma saída. Também, de alguma forma, ele acabaria tendo morrido ali. Mas o problema dessa teoria é o fato de que a estação do plantio é outono. E Robin desapareceu em novembro, o que significa que os campos haviam recentemente sido cortados, ou seja, seria bem difícil para alguém, ainda mais uma pessoa adulta, se perder nesse lugar. Uma terceira teoria diz que, próximo ao mercado onde Robin era para ir, há uma grande lagoa que se pode chegar andando. Seria plausível de que Robin, não conseguindo enxergar seu caminho, pudesse, por acidente, ter caído na lagoa e falecido. Isso se ele não soubesse nadar. Em fevereiro de 1999, uma pessoa estava limpando uma chaminé até que ela simplesmente acabou descobrindo o que pareceu ser restos humanos. Após ser levado para análises, concluíram que aqueles restos seriam de um homem negro por volta entre 37 a 47 anos que faleceu por violência de origem indeterminada. Tinha por volta de 1,70 de altura, teria falecido entre 1900 e 1999. Não conseguiram identificar a identidade dessa pessoa até o momento. Até aqui, algumas dessas características até que batem com Robin, e até poderíamos dizer que é ele. Porém, há duas coisas que não batem. A primeira é as roupas. As roupas que essa pessoa não identificada usava eram calças jeans, uma camiseta amarelo-marrom de manga curta, outra camisa estampada com gola, que tinha as cores vermelha, amarela e verde, e uma terceira camisa de manga comprida de veludo marrom com golas jeans preta, um chapéu preto e uma luva direita também preta, e sapatos de barco de couro. Nada disso combina com as roupas que Robin estava usando quando ele desapareceu. Além disso, também é o fato de que essa pessoa foi encontrada a 7 horas de distância, isso de carro, de Owensboro. Se essa pessoa for mesmo Robin, isso deixa a dúvida de como ele teria chegado lá, já que ele não dirigia. Quem o levou lá? Quem teria matado? O porquê? Além de que, por que o colocou em uma chaminé? E o que aconteceu com Robin Louis Slaughter na noite do dia 14 de novembro de 1993 permanece um grande mistério até os dias de hoje. Se você gostou deste conteúdo, por favor, considere deixar um like, se inscrever no canal, comentar o que achou e te vejo na próxima.